Já estamos aqui no Sergipe. Bom dia. E hoje a gente vai fazer a trilha da Rota do Cangaço e finalizar essa história, que na verdade foi o fim mesmo, né? Porque foi lá na Grota do Angico que decapitaram, mataram aí numa emboscada Maria Bonita e Lampião e mais outros cangaceiros. 9 cangaceiros. E a gente vai lá contar e mostrar essa história pra vocês. Pra nós também vai ser meio complicado, difícil, porque falaram que era pra nós ir por uma rota de barco, que era mais fácil, mas a gente gosta de ir por terra e andar, né? A gente gosta de estar nos lugares de Kombi, até porque a gente não sabe se lá na trilha... A gente viu vídeos que outros cachorrinhos foram, mas a gente não sabe se vai levar o Cappuccino ou não, porque a gente vai analisar ainda primeiro. Mas aí ele pode ficar pelo menos ali uma horinha dentro da casa dele. Vamos sim. E aí a gente tinha a opção de ir de barco, como o Punk falou, ou de carro. Mas falaram que a estrada de carro é bem difícil. Porém, para quem passou pela estrada de Igatu, ninguém soube nos dizer se era pior que a estrada de Igatu ou no mesmo nível. Então a gente vai lá descobrir. Se 4x4 passa, nós passamos. Uma paradinha, né? Porque a geladeira abriu. E aí, caiu tudo? Cappuccino se cagando ali de medo. E aí? Deu certo. Acho que o último pedaço é sempre mais ferrado, né? É, mas ainda que tem uns pedaços de pedra, mas tem uns pedaços que é mais fácil. Esses buracos assim me preocupam um pouco porque sobe os pneus de trás, né? Uhum. Aí você sobe os pneus de trás e fica só um e não tem tração. Batatinhas. Será que eu vou parar da estrada só por causa do último pedaço? Não, né? Chegamos. Na Grota do Angico. Na verdade chegou no Ecopark, né? E aí a gente faz a trilha pra grota. Foi difícil o último percurso, a gente tá um pouquinho preocupado pra voltar, mas vamos aproveitar agora e depois a gente vê se dá certo. Já conseguimos comprar aí o nosso passeio pra trilha. É R$30 por pessoa e ganha uma água cada um. E vai com guia. Eu acho que é isso que eu gostei e que eu até tinha comentado que alguns passeios da Chapada podia ser assim. Por exemplo, aqui tem horários para sair as trilhas, né? Tipo, 10 horas, meio-dia, 2 horas, enfim. E aí cada grupo vai tipo 10, 15, 20 pessoas e paga R$30 cada um. E aí você não tem que pagar o guia, sabe? E antes que vocês achem estranho, porque a gente fica falando sempre que não pega guia, esse é o único passeio que a gente quer vários detalhes. A gente também quer aprender com eles aqui. Esquecer as coisas dos livros e tal, porque eu cresci sabendo uma coisa, hoje eu vou descobrir. E assim, a gente achou muito legal porque já tá incluso no valor. Já. E é um valor bem acessível. E o guia conta a história detalhadamente, então isso é o bacana. E a gente vai fazer esse passeio e mostrar tudo pra vocês. E aí, Lampião é herói ou é vilão? Vamos lá descobrir. Viagens e tatuagens, quem quiser seguir aí pra colaborar com o canal. Temos um novo guia aqui no grupo, o Punk Tatu, fazendo a galera do grupo seguir a gente. Essas aqui são as bandeirinhas dos estados que a gente já passou, nós falamos com prazer a última, que foi a 9ª. Viagens e tatuagens. Sergipe. Amanhã é provável que a gente vai estar indo pra Lagoas. Estamos conhecendo o Brasil, hein? Oi? Posso fazer carinho no cachorro? Tá tudo aberto a janela. E o Cappuccino, como sempre, sendo a atração, né? Vai ficar mocinho.
Agora ele tá louco porque tem muita gente chamando ele. Ele mora aí. É a casa Mentira! dele. Não, é verdade. Ele mora aí, olha. Entra. Como não estou mais na Bahia, já perdi minha cidadania e hoje vou fazer a trilha de tênis. Porque o terreno requer tênis, por segurança. Senão eu teria vindo também de chinelo. Só o início. Temperatura faltando 2 graus para o inverno. A gente está fazendo a primeira trilha, que é das 10 horas, que é menos calor. Porque depois acho que tem meio-dia também e tem a tarde. Sei. Então tentem chegar cedo para fazer a menos calor. Como é que tá se sentindo pisando no lugar onde Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros foram mortos? Como sempre eu falo, eu fico bem sem palavras nesses momentos, porque parece que alguma coisa dentro de mim quer viver esse momento, sabe? Não dá pra explicar. Agora o guia vai dar uma explicada aí na história e a gente vai gravar pra vocês, porque é muito, muito detalhado e interessante. E na famosa Grota de Angicos, ou Riacho do Angico, que é um riacho temporário. E toda a água que desce no período da chuva desse riacho vai toda para o Rio São Francisco. Esse riacho aqui divide 2 municípios de Sergipe, Canidé de São Francisco e município de Poço Redondo. No momento do massacre, aqui tinha 36 cangaceiros dentro aqui dessa grota. Desses 36 cangaceiros aqui, só morreram 11. Desses 11, 2 mulheres, Maria Bonita e a Nedina, que era a cangaceira aqui de Sergipe. 25 cangaceiros conseguiram subir aqui, fugindo, aqui subindo viagem. O cangaço se perdurou por cerca de 5 séculos. Ali na metade do século XVI, o donatário e fundador do vilarejo de Olinda, Duarte Coelho Pereira, já se queixava de grupos de salteadores que na época roubavam o comércio do vilarejo de Olinda. Esses grupos eram chamados de salteadores, de bandoleiros e de jagunços. A palavra cangaceiro, cangaço, começou a aparecer ali por volta de 1770, na cidade de Glória do Goitá, zona da mata de Pernambuco. José Gomes de Oliveira, o Zé Gomes, apelidado como Cabeleira, juntou seus bandoleiros e começou a roubar as estradas de Glória, comida e armas. E tudo que eles roubavam, sempre levava aqui nas costas, que nem fosse uma canga de boi ou uma cangalha de burro. Canga ou cangalha, cangaceiro, cangaço. O Lampião só entrou no cangaço em meados do século XX. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nasceu no dia 4 de junho de 1897. Ele só foi registrado um ano depois, em 1898. Então Lampião, ele não entra no cangaço por conta da morte do pai. Ele entra antes desse novo cangaço alagoano por nome de Cangaço dos Pocinos e depois migra como cangaceiro do Bando Sebastião Pereira. Então assim, Lampião era um cangaceiro manso. O que era o cangaceiro manso? É aquele que estava começando ainda. Lampião virou o que virou depois da morte de seu pai. O pai de Lampião morreu no dia 18 de maio de 1921 no sítio Engenho Velho, também município de Mata Grande, Alagoas. Naquela época, José Lucena chegou na antiga cidade de Pedra de Dalmiro, atual Dalmiro Gouveia, onde trabalhava o famoso coronel Dalmiro Gouveia, e recebeu a informação que a família de Lampião estaria nesse sítio. Como as cidades são circunvizinhas, tanto Mata Grande como Dalmiro Gouveia, rapidão ele já estava lá no sítio Engenho Velho. Ao chegar lá, José Lucena só encontrou o pai de Lampião. Os irmãos já tinham corrido para Pernambuco e a mãe de Lampião já tinha morrido. Então ele pegou, foi até o sítio Engenho Velho, tirou o pai de Lampião dentro do curral, onde estava tirando leite, e começou a matar ele com facadas. Então o pai de Lampião, José Ferreira, não tinha problema nenhum com a polícia, ele pagou pelos filhos que tinha. Aí quando o Lampião soube da morte do seu pai,
Ele saiu do Vale do Pajé, Pernambuco, do bando Sebastião Pereira, veio enterrar seu pai no município de Mata Grande, Alagoas. E lá ele fez uma jura, que ia vingar da morte do seu pai até sua própria morte. Um ano depois, em 1922, Sebastião Pereira, o senhor Pereira, o único chefe que Lampião teve, adoece com problemas de reumatismo nos 2 joelhos. Então o que ele diz, Lampião, já deu pra mim, eu vou entregar meu bando com 17 cangaceiros para você chefiar. É aí que nasce Lampião como chefe de bando. Nesse mesmo ano, Lampião faz seu primeiro roubo como chefe de bando. Ele roubou nada mais nada menos na época do que a baronesa de Água Branca, Joana Sandes de Siqueira Ferreira Torres. Ela tinha cerca de 92 anos. Ele havia mandado um recado para ela, pedindo a ela dinheiro emprestado. Ela mandou um recado de volta, você diga a Lampião, como eu mandei dizer, que o dinheiro que ele mandou me pedir eu vou comprar de bala. Vou descontar no couro e na cabeça dele. Lampião vai até a cidade de Água Branca, quando chega próximo à cidade, ele manda 2 cangaceiros ir para a feira, para comprar um pedaço de pano e uma lata de tinta vermelha. Ele pega esse pano, retalha ele todinho, cinge de vermelho e ensina um funeral. Pegou esse pedaço de panos, encheu de armas que nem fossem corpos, e saiu com seu bando com eles pendurados aqui, aí, encenando o funeral e cantando músicas fúnebres. A população de Água Branca fica surpresa. Eles entram, vai até a delegacia da cidade de Água Branca. Lá Lampião dá um grito pro delegado. O delegado sai na porta, pergunta o que é. Ele só vem aqui fazer um corpo de delito com esses corpos. Então o delegado acreditou. Como? Os policiais eram a minoria, os cangaceiros fecharam o delegado e guardas, soltaram os presos que estavam dentro da delegacia e deram armas aos presos, para os presos trabalharem para ele. Prendeu o delegado e os guardas na cela e começou a saquear a cidade de Água Branca. Então Lampião foi até a casa da baronesa, roubou ela ouro, prata e dinheiro, e para terminar o roubo, ele humilhou ela e pegou na mão dela e começou a desfilar com ela de mãos dadas pelas ruas de Água Branca. Então esse fato foi um fato que ficou marcado. Na época começou até a sair do famoso Diário de Pernambuco. Era aí que a fama de Lampião começava a crescer no Nordeste. 1926, o encontro com o famoso Padre Cícero. Padre Cícero Romão Batista chegou lá no Crato em 1872. O Crato era uma vila pálida com 72 casas de palha. Lampião, Padre Cícero, muito inteligente, o que ele fez? Afeiçoou a sociologia do local e tornou Juazeiro hoje uma metrópole. E lá a proposta foi feita, Lampião. Você foi chamado aqui por Floro Bartolomeu da Costa para quê? Para enfrentar a coluna Prestes, que vinha com os hereges a caminho de Juazeiro para derrubar o Padre Velho e submeter a humilhações. Então, naquela época, o presidente da República era quem? Arthur Bernardes. Então, Arthur Bernardes manda que todo o Nordeste fosse criado batalhões militares para enfrentar a coluna Prestes. E lá em Juazeiro, Ceará, terra do Padre Cícero, o doutor Floro Bartolomeu tinha deixado já um batalhão chamado Batalhão Patriótico, com 800 militares para enfrentar a coluna Prestes. Então, eles disseram, olha, Pedro, ele deixou aqui 3 recompensas para você enfrentar a coluna Prestes. Ele disse que você vai receber a patente de capitão, dinheiro e armas legalizadas federais que o presidente da República vai mandar para você para o batalhão patriótico. Então Lampião aceitou. Pegou a arma, dinheiro e a patente de capitão. Só que Lampião não enfrentou a coluna Prestes. Ele só teve o famoso arranca-rabo. Em 1929, Lampião já instalado no estado da Bahia, ele conhece a famosa Maria de Gomes de Oliveira. Maria de Ideia, a Maria Bonita, se conheceram na fazenda Malhada da Caiçara, região de Santa Brista. Então eles se conheceram em 1929 e em 1930 ela entra para o cangaço. Então ela foi a precursora da entrada da mulher. Lampião deixava bem claro que não citava a mulher. Como ele se apaixonou por ela, ele teve que abrir exceções para os outros cangaceiros. É que entra mais cerca de 70 mulheres. 1938, o contexto histórico do Brasil. O Brasil vivia a ditadura Vargas, o Estado Novo. Então, naquela época, Getúlio Vargas vinha sofrendo pressão política, não só do Nordeste do Brasil, mas também de outros países, como Estados Unidos e Alemanha. Então, ele vê o negócio apertado, o que ele faz? Mobiliza os volantes interestaduais do Nordeste, envia armas de guerra como Hotchkiss, Bergman, fuzil Mauser de Ferrolho e Hotchkiss. E o que ele faz? Acaba com o convênio interestadual militar que diz assim: se a polícia vem a diligência intermitente, ou seja, trocando tiros com outra, ela pode entrar no outro estado sem permissão da outra polícia. Agora, se ela vem intermitente, investigando, ela tem que chegar na divisa do estado e conectar com outra polícia que vai entrar. Lampião no Nordeste
andou 7 estados. E desses 7 estados, ele sempre andava pelas divisas, por conta desse convênio. E quando Getúlio Vargas quebrou, ele acabou se ferrando. Então Lampião nasceu em Pernambuco, casou com uma baiana, morreu aqui em Sergipe pela volante alagoana. Muito bem. Sargento Aniceto Rodrigues estava enquartelado em Piranhas, na delegacia de Piranhas, com cerca de 15 policiais. Então ele chamou um policial por nome de Valão para fazer compras. A feira de Piranhas ficava hoje, onde é a cachaçaria Altemar Dutra, era ali. Ele foi, ao chegar lá, ele encontrou o coiteiro do Curisco, chamado Joca Bernardes. O que é coiteiro? Eram pessoas que davam amigos cangaceiros. Joca Bernardes era da região do Capim, atual Olivença, Alagoas, cidade de Olivença. Então ele era um vendedor de queijo. Quando chegou lá na banca, disse: Sargento Aniceto, tem um negócio para lhe dizer. Eu estava aqui e Pedro de Cândido, que era natural de Piranhas, morava aqui no povoado Entre Montes, era coiteiro do Lampião também, era dono dessa fazenda aqui naquela época. Ele chegou aqui para me comprar os queijos, só que eu disse a ele que o queijo já estava encomendado. Ele não quis saber, pegou os queijos sem pagar e sem pedir, passou em algumas barracas aqui, comprou comidas em grandes quantidades e deu para baixo. Você aperta ele que é tudo para Lampião e seu bando. Imediatamente o sargento Aniceto foi até o Correio de Piranhas, onde trabalhava quem? Valdemar Damasceno. E mandou ele telegrafar um telegrama para a cidade de Pedra de Dalmiro, onde estava o tenente João Bezerra. E o telegrama dizia assim: Tenente João Bezerra da Silva, tudo certo, o boi do pasto vem urgente. Assina Sargento Aniceto Rodrigues. Informações codificadas. Essa mensagem foi enviada no dia 27 de julho de 38, na quarta-feira. Ele recebeu esse telegrama e saiu lá de Dalmiro Gouveia por volta de 10 horas da manhã a pé, até o Riacho Seco, que é um riacho que fica próximo a Piranhas. E ficaram lá. Então o sargento Aniceto saiu do correio e foi para a feira. Ao chegou na feira, ele inventou um fuxico. Como naquela época a feira de Piranhas regurgitava de coiteiro Lampião, ele gritou bem alto: eu quero aqui adquirir um caminhão com feirante, que eu quero matar um negro lá na região de Canapi. É uma cidade que fica a 150 quilômetros de Piranhas. Então os fuxiqueiros passaram informação para Pedro: Pedro, você vai levar a comida para Lampião, diga a ele que a Macacara está indo para Canapi. Então ele veio de barco, Pedro de Canto, encostou o barco no outro restaurante e subiu a pé. Quando chegou aqui, ele disse a Lampião: pode baixar a guarda, que a Macacara está indo para Canapi. Então ele deixou as compras para Lampião aqui no dia 27 de julho de 38, na quarta-feira, retornou e desceu para Entre Montes. Lampião também baixou a guarda. De vez de sargento Aniceto ir para Canapi, ele foi para o Riacho Seco se encontrar com os outros policiais. Se encontraram lá e chegaram à boquinha da noite em Piranhas. Desceram, pegaram 3 canoas e desceu 50 policiais em 3 canoas, atrás de quem? De Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião. Desceram a remo, à noite, mais de 8 horas da noite, descendo até o povoado Entre Montes, que fica aqui embaixo. Chegando a Entre Montes, numa ilha, eles encostaram. E 2 policiais foram pegar Pedro, Elias Alencar e Bira, que era compadre de Pedro. Pegaram o Pedro e trouxeram ele para a beira do rio, aos costumes da polícia. Ao chegar na beira do rio, começaram a imprensar Pedro de Cândido. Ele disse: rapaz, Lampião está mesmo desse outro lado aí de Sergipe. Agora, realmente eu não sei o local onde ele está. Meu irmão do Vade Rosa, que mora aqui do outro lado do rio em Sergipe, ele sabe onde está. Aí pegaram Pedro, atravessando do outro lado de Alagoas para Sergipe. Duval de Rosa morava no final desse riacho, junto com sua mãe chamada Dona Guilhermina. Pedro e Duval eram irmãos. Então eles encostaram o barco, subiram, Pedro na frente, os policiais atrás. E ele começou a bater na porta: Duval, abre aqui a porta. Duval, sem saber, se acordou. Quando abriu, deu de cara com Pedro e a polícia. Pedro diz: Duval, não adianta mais nada. Pode dizer onde está Lampião, que eu estou todo furado aqui por dentro. Então pegaram o Pedro, Duval, arrastaram ele para o pente da casa e derrubaram de calçado embaixo. E começaram a imprensar ele. Então ele entregou realmente onde estava Lampião e seu bando, e os policiais alertaram: sai, vocês vão levar a gente até lá a Grota do Angicos. Se vocês armarem alguma emboscada ao longo do caminho, nós vamos matar vocês 2. Aí pegaram eles 2, colocaram do barco, subiram até outro restaurante, aqui até o Espaço Angicos. Encostaram lá e começaram a subir. 50 policiais com 2 coiteiros. Desceram só com Duval de Rosa. Então 50 policiais foram divididos em 3 grupos. O tenente João Bezerra ficou aqui no centro da grota com seu grupo, sua volante. O sargento Aniceto veio à esquerda. E o aspirante Francisco veio à direita. Deixou 3 policiais a 80 metros daqui e subiu com o Duval de Rosa e outros aqui para cima. Dia 28 de julho, de manhãzinha, chuviscando, época de inverno, liblinando aqui.
Aqui existia mais areia. Lampião estava por trás dessa pedra, junto com a Maria Bonita. Eles tinham a famosa barraca, as tordas. Eram barracas feitas de panos. Aquela gruta lá tinha cerca de 1,80 m de profundidade. Com o tempo foi soterrando. Então ele saiu, veio mais ou menos aqui nessa área aqui, fez suas orações, que Lampião não era burro nenhum. Ele era um católico popular, devoto de Santa Luzia, rezava Beata Catarina, Pedra Cristalina, sabia de cor a ladainha Nossa Senhora. Ele faz suas orações, ao acabar as orações, manda o cangaceiro Amoroso, que estava aqui, e pegar água no poço da Tamanduá, que fica lá embaixo, cerca de 80 metros daqui. Amoroso foi, quando ele abaixou-se para pegar água, tinha 3 policiais lá, por trás do poço. Abidom, Panta de Godó e Honoratinho. Então Abidom não conteve ansiedade e deu 2 tiros de cima. Só que errou. Acabou pegando a alça da cartucheira de Amoroso. O Lampião estava mais ou menos aqui, nessa área aqui, região. E ele é surpreendido por balas vindo em ordem descendente a cerca de 38 graus. Então os primeiros tiros que pegou, ele pegou na região umbilical do lado esquerdo. Ele sai caindo e pega outro aqui no peito. Então os policiais começaram a subir atirando e outros aqui. E outros vindo daqui. Ao chegar aqui, Panta de Godói encontra Lampião já estrubuchando para morrer. E ele dá o tiro de misericórdia, que segundo ele foi da testa para trás. Diz ele que arrancou o tampo da cabeça do Lampião. Então Maria Bonita sai correndo, fica mais ou menos aqui, segundo os cangaceiros Sila e outros que estavam aqui. Ele dá 2 tiros nela, Panta de Godói. Uns dizem que foi 2 nas costas, outros dizem que foi um na virilha e outro de raspão no ombro. Segundo Panta de Godói também diz que arrancou a cabeça dela, ela ainda viva. Então 25 cangaceiros fugiram aqui subindo por quê? O sargento Aniceto, que deveria descer aqui de cima para baixo, só volando para fechar, ele acabou se perdendo pela fazenda, a antiga fazenda Angicos, e aqui ficou livre. Muitos dizem que o sargento era desprovido de coragem e na hora H se tremeu. Inventou que tinha se perdido, mas era com medo. Os que fugiram aqui subindo foram para a fazenda chamada Fazenda Cuiabá, da casa de Dona Delfina, que era a grande fazendeira aqui do município de Canidé, que gostava de acoitar Lampião. Eles chegaram lá por volta de 8 horas da noite. Aqui morre um policial, que é aquela cruz ali, em destaque, o Adrião Pedro de Souza. Segundo o relato dos próprios policiais que estiveram aqui, diz que quem matou aquele policial foi o cangaceiro chamado de Elétrico. Segundo eles, que estiveram aqui. Outros dizem que foi por questão, foi a polícia mesmo que matou ele, porque ele gostava da mesma mulher que o tenente João Bezerra gostava. Então, ele acaba morrendo e o único corpo que foi levado para a Pinhas inteira só foi do policial. Só foi do policial. O resto só foram as cabeças. Os corpos ficaram aqui, os 11 cangaceiros. As cabeças foram na mão mesmo até a beira do rio. E lá foram jogadas no fundo do barco, que nem joga coco, que foi com água de chuva e ficou aquele meleiro todo. Ao chegar em Piranha, essas cabeças foram a caminho do Palácio Dom Pedro II, a atual prefeitura da cidade de Piranhas, e ficaram expostas nas escadarias do Palácio Dom Pedro II. E João Lisboa foi quem tirou aquela famosa foto. E foi vendida dias depois na Feira de Piranhas, na Feira Livre, aquelas fotos. E lá essas fotos seguem no funeral macabro rumo a Maceió. Passou em Santana do Ipanema, essas cabeças foram expostas lá na calçada da igreja. E depois chegou em Maceió, no Hospital Santa Casa da Misericórdia. 9 cabeças dos outros cangaceiros foram enterradas em Maceió. A de Maria Bonita e Lampião foram levadas para Salvador, para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Só em 69, os crânios deles dois foram liberados para ser enterrados lá mesmo, no cemitério chamado Quinta dos Lázaros. Lampião morreu com 40 anos. Maria Bonita morreu com 27. Ela teve 4 gestações, perdeu 3. E teve uma filha chamada Esperdita Ferreira, que nasceu em 1932. A Esperdita Ferreira hoje é viva, mora em Aracaju e tem 92 anos. Em 2002, ela conseguiu na justiça, pelos direitos humanos, de pegar a guarda dos cães dos pais dela. E conseguiram trazer de Salvador para a casa dela. Alguns dizem, eu recebi aqui um casal de jornalistas da TV Sergipe, afiliado à Globo, me confirmaram aqui de pé juntos que esses cães hoje estão na USP para fazer alguns estudos. Já a família dela não diz para onde esses cães estão. 11 corpos e um mistério. Até hoje, os corpos que ficaram aqui não foram encontrados. Alguns pesquisadores acreditam que esses corpos tenham descido junto com a água e foi tudo para o velho Chico. O cangaço acabou com a morte do Curisco, que não se encontrava aqui. Ele se encontrava na outra margem do rio, no município de Pão de Açúcar. Quando ele soube da morte do Lampião, ele foi procurar quem? Seu coiteiro Joca Bernardes em Piranhas.
E lá começou a imprensar Joca. Joca Bernardo, para não assumir a culpa, ele crimina a família de Domingos Ventura, que morava na Fazenda Patos, também município de Piranhas. Ele foi até a Fazenda Patos, matou 6 pessoas da família de Domingos Ventura. Deixou só 2 crianças vivas, Silvino Ventura e Antônio Ventura. Aí matou as 6 pessoas, arrancou suas cabeças e mandou por Antônio Crispim. Você vai lá, entrega essas cabeças ao prefeito de Piranhas e ao tenente João Bezerra. E diga a ele que faça um grande banquete de buchada com essas cabeças. Eles entraram em Piranhas, eles pensavam que era carne de bode. Quando abriram os sacos, era a cabeça da família Domingos Ventura. Então eles pegaram essas cabeças e depois enterraram lá no cemitério do Centro Histórico de Piranhas. Então, em 39, Curisco foi baleado pelo tenente Zé Rufino, que foi o maior matador de cangaceiros que já existiu. Então, Dadá toma conta do grupo, a mulher de Curisco, é baleada na perna. Em 40, Getúlio Vargas publica a anistia de Vargas, que era o perdão. Se os cangaceiros se entregassem, iam passar só 6 anos presos. O grupo de Labareda resolveu se entregar, o de Curisco também. Nem Dadá e nem Curisco quiseram se entregar. Correram até a chamada fazenda Barra dos Mendes, Bahia. Chegou na fazenda Pacheco, Bahia também. Ele acabou sendo morto pelo tenente Zé Rufino no dia 25 de maio de 1940. Aí acaba o cangaço, com a morte do Curisco. Dadá pegou a anistia, ficou preso e depois foi solta. Ela teve um filho com Curisco chamado Silvio Bulhões, que morreu com 85 anos esse ano, dia 18 de maio. Morreu em Maceió. Então Dadá ficou presa e depois foi solta. Ela morreu com 78 anos, em 94, em Salvador, na Bahia. Estava com a perna amputada por conta desse tiro. Ela morava na Rua dos Perdões, 90A. Então Lampião sempre dizia: Bahia e Pernambuco demoram pouco, Alagoas durmo de pijama e aqui Sergipe eu durmo de cueca. Por que essa expressão? Porque aquele que tinha apoio do governador, o interventor, era o Nildes de Carvalho, Cílio Brito, grande fazendeiro daqui, que comprava uísque escocês, famoso cavalinho branco para Lampião tomar, aqui na cidade de Propriá, perfumes importados de Paris, como Flores de Amor e etc. Então, Lampião dizia que dormia de cueca por conta dessa proteção, tá certo? Tem alguma pergunta, pessoal? E a recompensa? Oi? A recompensa pela cabeça do Lampião que tinha sido Essa estipulada em 50. recompensa foi pelo governo da Bahia, de Frederico da Costa de Melo, que ganhou na República de 30. Ela foi recebida depois. Meados ali de... Lampião morreu em julho, meados de agosto a setembro. O tenente João Bezerra foi pegar essa recompensa lá. Era 50 mil contos de réis? Era, 50 mil contos de réis era muito dinheiro, tá certo? Então aqui, pessoal, é a Grota do Angico, onde tudo aconteceu. Lampião e o Lampião e os seus jagunços foram aqui abatidos. Isso. E aqui tem o nome de Grota do Angico, porque grota, diferente de gruta, tem várias saídas. E gruta só tem uma entrada e uma saída. E grota tem várias. E Angico porque é a árvore típica da região. Então, por isso, Grota do Angico. Isso. Naquela época ali, tudo isso aqui, eu acredito que tinha areia e também tinha água, né? É, só que daí com o passar dos anos foi assoreando, né? Isso. A gente entende que às vezes o vídeo pode ficar um pouco longo, talvez a gente não vai agradar a todos, mas eu acho que uma história tão rica e uma história tão cheia de detalhes, vale a pena assistir. eu acho que quem tiver interesse de assistir todo o vídeo não vai se decepcionar. Então agora a gente vai botar pela mesma trilha. Eita. A trilha foi tirada a dúvida ali, o rapaz fez a pergunta ali, né, que a trilha não é a mesma que existia, porque naquela época eles andavam pelo meio da caatinga abrindo o mato com facão. Até porque o único meio de transporte da época era fluvial e, obviamente, Lampião e o seu bando não podiam vir pelo rio, porque senão eles iam ser vistos pela população. Exatamente. Desta forma, eles vinham pelo meio do mato mesmo, pelas fazendas dos seus coiteiros. Baita história. E adivinha, aqui no Ecopark tem um restaurante para você almoçar depois A trilha. da trilha cansativa. E olha o que tem: feijão preto, gente, feijoada. É óbvio que a gente ia pegar prato só de feijão. Pior, né? O prato do punk foi bonito, ó. Agora... Não tá tão bonito porque eu não peguei salada, né? Ah, eu não ia pegar salada porque eu queria comer, né?
sustância. Peguei o feijão, o peixe aqui, peguei um peixe assado pra tirar um pedaço e deve ser melhor pedaço do seu. Tá. O prato, apesar de ser grande, não comi. E depois daquele almoço top, a gente vai aproveitar um pouquinho o day use aqui no Cangaço Ecopark, que dá para tomar banho aí no Rio São Francisco, se banhar nesse dia quente, que são quase todos. E aproveitar aqui o dia no parque, é um lugar bem bacana. Se você não quiser fazer a trilha da Rota do Cangaço, você pode vir e só aproveitar o lugar. Você pode vir de carro ou no passeio de catamarã também, que sai lá de Piranhas. Bem bacana, né? Então tem aí turismo para todos os gostos. E ó, quem tá vindo junto... Cappuccino! E vamos molhar os pezinhos no Rio São Francisco. Parece que hoje tá bem geladinho. Ui! A teoria disso aqui já foi mar um dia, não é descartável. Viu? Ah, mas não tá tão ruim não. Tá boa. Não vai querer entrar? E agora... é corajoso pra altura, né? Mas eu sou corajosa pra chegar e entrar na água. Tá bom, né? Olha aí. Vai, corajosa. Quero ver tu dar o tibum rapidão. Ai, ai. Eu vou me reservar porque eu sou corajoso pra outras coisas. Na verdade, você tá se afogando? Tá. Eu sou corajoso pra altura, eu sou corajoso pra qualquer coisa, mas tem uns dias que... A Cappuccino tá até sentadinha de bonitinho, ó, esperando pra olhar a gente tomar banho. Quando não dá, quando não consigo molhar meu pé esquerdo, não vai. Tá bem gostosa a água. Ó, dá pra aproveitar. Então vai lá tomar banho de novo. Vai lá. Isso, bem bonito. Toma o segundo banho por mim. O primeiro era teu, esse é meu. Ai, ai. Agora que é a areia, Como ela mesma disse, sem condições. E aqui no Cangaço Ecopark você pode escolher 2 ou 3 piscinas. Você pode se banhar nas águas do Rio São Francisco, ou você pode se aventurar aqui no topo água, vai dentro do Rio São Francisco. Vai se aventurar? Acho que eu vou fazer o slackline ali no fundo, que é mais minha praia, esse negócio de altura, essas coisas assim. Então eu... Que o slackline é aquele negócio que anda no elástico, né? Exatamente. Você vai de uma árvore para outra e daí você passa. E olha, só tem pé de manga. Olha essa diferença. E depois desse dia incrível, chegou a hora de a gente voltar por aquela estrada difícil. Acho que o nosso maior medo tá na subida ali nos primeiros, digamos, 50 metros. Depois é bem de boa, apesar de ter as lagoinhas e tal. É bem tranquilo. Mas a gente tá com muito receio daqueles primeiros 50 metros, porque tem bastante pedra solta, é uma subida e a estrada é muito esburacada. Então a gente não sabe se vai subir ou não. Então vamos acompanhar com a gente.
um instante eu achei que não ia, hein? É, a gente se mete nessas coisas, a gente diz que consegue, mas na hora que tem que fazer as coisas é complicado, porque aqui tem uns Tá trens- suando mais que a trilha. Ali tem mais um trechinho, né? A gente vai ter que pegar embalo pra poder subir ali. É um trecho que tá bem difícil. Vai ser bem difícil subir com embalo. Foi quase. Quase só cai nos buracos. Se a gente conseguir chegar ali em cima, ó, ali tem um recuo. Vou ter que esperar ela esfriar um pouco. Ali tem um recuo, daí a gente consegue esperar ali e subir o resto, sabe? Realmente, Lampião se escondia. É além de Ai, Judas, Lampião. perdeu as botas, meu filho. É longe. E nem tinha estrada ainda. E era uma estrada bem mais complicada. Ele literalmente se escondia. Vamos tentar mais uma vez subir pra gente tentar chegar pelo menos no recuo que eu mostrei agora. Estava já pensando que a embreagem estava ruim porque a terceira e a quarta estão acelerando demais, mas não estão tendo potência. Agora já vai ferrar com a embreagem. A gente tem que conseguir pegar embalo aqui, gente. Tem que conseguir pegar embalo. Segunda tentativa de embalo. Não deu nada. Tipo, segura peão, sabe? Vamos lá que falta pouco, vamos lá que falta pouco. É ali, ó. O recuo tá ali já. É esse pedaço aqui que é difícil. É, e os buracos, ó. Balança e as rodas saem fora. Para. Ah, limonadinho. Ô, meu pai. Aqui não vai para esse buraco. Terceira tentativa de embalo para chegar até o recuo. Rezem por nós. Ah, a embreagem tá dando pau já. Nem pegou embalo. Pois é, eu notei. Vamos lá. 4x4 sobe, nós estamos subindo. Essa merda. Estrada do cão. Aqui nós vamos por aqui. Tá, por ali, né? Vai, limonadinho. Ali eu Vai. sair aqui fora pra ver se a gente consegue deixar menos peso na Kombi. Tá. Perna. Acho que é a quarta tentativa. Eu coloquei umas pedras ali na pedra no pneu de trás pra fazer alguma coisa pra tração, pra ajudar, pra não ficar na terra mole, pra ver se vai subir. Mas eu acho que agora atolou ali mesmo. Parou um moço de moto, tá nos ajudando a fazer escoras para poder subir com a Kombi. E daí ele vai trancando, botando pé
senhorzinho ali tá fazendo calços pra gente poder ir escalando a estrada. Uns pedaços que é difícil. Falta pouco, gente. Aqui a estrada já não é mais tão ruim. Mas esses pedaços aqui, como tem muito buraco e essas pedras soltas, é facinho de entalar ali. Agora a gente vai até o recuo e vai tentar subir do recuo pra cá. Tá marrom de a gente colocar as pedras assim, ó, pra fazer tipo um apoio pra não pegar direto no... Olha isso. Jesus amado. Ainda bem que chegou aquele senhor lá que conseguiu ajudar mais a gente. Tá com os pés imundos, eu com as mãos imundas. Já peguei a cidadania sergipana. A Kombi tá imunda. E tá fedendo. A embreagem. Olha aqui. Nossa senhora. Dentro deve estar que é só poeira. Dentro tá horrível. Ai meu Deus, não consigo nem entrar. Na mão. Nossa senhora, só poeira. Mas eu acho que a gente conseguiu sair daqui. Se tudo der certo agora, esse pedaço é de boas. E chegamos, gente. Conseguimos sair de lá. Tchim, tchim. Agora a gente vai limpar tudo. Cadê o cappuccino? Olha aqui como é que tá. De novo. Vem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse rolê pelo cangaço. Oxi. E essa aventura no final foi pra fechar com chave de ouro. Então, no próximo vídeo, um novo estado. Se inscreva, mande pro seu amigo. E continue. Assista. Continue a assistir.